Você veio da Bahia pra São Paulo sozinho? Não, com a minha família. Com a família. Com a minha família. É uma história muito louca, velho. Se eu falar pra você aqui... Ah, eu acho que não contei pra ninguém isso não, né? Pô, Da minha mãe, não, né? Não, então conta. gostaria de A gente saber. veio pra São Paulo porque... Por isso que eu te falei, lembra que eu falei pra você do vício da bebida? Que eu falei pra vocês? Uhum. O meu pai, ele bebia muito. E aí, como ele bebia muito, ele agredia minha mãe. Tá entendendo? E nisso, passou um tempo, a gente começou a juntar uma moeda, a minha mãe separou do meu pai. A minha mãe fugiu. Pegou eu e os meus irmãos e viemos tentar a vida em São Paulo. A gente passou o maior aperto aqui em São Paulo. Mas a vida é isso. A vida ela te dá pancada, a vida ela te ensina. A vida ela te joga pra cima, te joga pra baixo. Mas se você não estiver preparado pra seguir, a ter um progresso, você não vai seguir. E a minha mãe tomou essa atitude, porque meu pai agredia muito ela através da Foi bebida. muito corajosa. É, sim. Aí... Quantos irmãos que você tem? 6, comigo 6. Sim. Nenhum só não, só eu, tá? Só eu sou queridinho. É. Deu xodó. Isso. Xodó. E aí a minha mãe fugiu. Juntamos dinheiro com os pessoal lá. Na época a gente pegou um busão clandestino e a gente veio. A gente veio pra São Paulo, ficamos morando de favor na casa de algumas pessoas, depois de algumas famílias nossas que já aqui estavam. Depois a gente foi morar de aluguel. E aí foi indo. Você era criança ainda? Na época, sim, eu era criança. Eu presenciei meu pai batendo na minha mãe várias vezes, pô. Várias vezes. E os meus irmãos não podiam fazer nada. Porque eles eram os mais novos, entendeu? Imagina, um anão vendo a mãe ser agredida pelo pai. Mas o jogo virou, né? A página virou. Hoje meu pai é de boa, meu pai tem a família dele, lá no Nordeste. A minha mãe não é casada, a minha mãe não tem namorado. Mas a minha mãe vive a vida de boa. Meu pai, a gente se encontrou depois desse tempo que a gente fugiu da Bahia. O Geraldo, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele. Ele pra mim é um paizão, o Geraldo, você é doido, velho. Eu não tenho... Se eu falar pra você... eu já falei pra ele várias vezes. Se um dia alguém vir falar mal do Geraldo pra mim, a pessoa tem que entender o que é falar mal de alguém. Você precisa entender o que é falar mal de alguém. A gente tem que escutar, observar. Tem muita gente que fala mal dele. Uhum. Eu tô com um cara há quase 10 anos. A gente já passou várias situações junto. Ele já me corrigiu, já falou várias coisas pra mim. Mas uma coisa que eu tive o chapéu pra ele foi quando ele descobriu através da minha esposa, pra me conhecer meu pai. Porque na época eu não conhecia ele, não. Reencontrar ele. Porque ele saiu muito criança. Eu saí muito de lá. criança. E eu então pensei, ele não lembrava mais. e eu queria ver eles. Ou eu queria ver ele ou no cemitério, ou ele vivo. Aí ela, através do Geraldo, decidiu achar meu pai. Fizeram uma investigação na época, conseguiram achar ele no Nordeste, aí trouxeram ele pra São Paulo. Quando trouxeram ele pra São Paulo, aí teve um encontro, mano. Foi muito louco essa época. Emocionante pra cê caramba. É doido, mano. Você é louco. E aí a minha vida começou a mudar, velho. Através disso, porque... Que ano foi isso? 2012, né, Ju? 2012. 2012. Assim que ele entrou Assim que eu entrei na TV. Vocês tinham acabado de começar... Vocês tinham acabado de casar. Isso. Sim. Juntar. Uma coisa que a gente precisa levar na vida, eu costumo dizer que tem gente que fica presa em religião. Eu sou cristão, mas eu não sou um religioso. A gente precisa entender o que é o perdão. Entendeu? Se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de progresso, você tem que decidir perdoar as pessoas. Independente se ela deseja o mal pra você ou não. Quantas pessoas desejaram o mal pra mim? Onde eu morava na comunidade, a maioria desejou o mal pra mim. Falaram que eu nunca ia chegar onde eu cheguei. Falaram que eu não ia ser um cara top. E outras pessoas falaram, não, Marquinhos, você vai ser o cara, velho. Você vai estar na TV. Um dia eu vou ver você na TV. Um dia você vai vir aqui e vai falar o que eu falei pra você. Hoje eu tenho o prazer de ir lá, olhar pro cara e falar, você é zica, parceiro. E os outros que falaram que eu não ia chegar, ficaram tudo de braço cruzado olhando pra mim, ver o carro que eu chego, ver a vida que eu tenho hoje. Te ver todo dia na TV. Ver todo dia na TV. E essa é a eterna gratidão que eu tenho pelo Geraldo. Que é que ele decidiu reunir meu pai através dessa homenagem que ele fez. Quebrou o protocolo que tinha. Uma situação da época que era uma falta de perdão. A minha mãe fugiu, tudo uma angústia terrível. E aí meu pai chegou, quebrou tudo. Aí tá todo mundo de boa. Aí é onde a vida começou. Aí é onde a vida começou a seguir. Porque tinha um assunto interminado, né? Sim. Quando sim. simplesmente você
desbanda, assim, e nunca mais vê, fica uma coisa interminada que no seu coração Sim. fica... Onde tá meu pai? Será que... Claro, né? claro. Eu quero reencontrá-lo um dia. Então, isso meio que resolveu as coisas, né? Sim. Desatou o nó que tinha entre toda a família. O nó que tava muito amarrado, né? Muito amarrado. O nó que tava muito amarrado. Imagina aí você... Eu sei da história porque quando a gente se falou, depois de tudo que aconteceu, ele falou, pô, filho, imagina, meu pai saiu de manhã cedo pra ir trabalhar, né? Todo sábado ele saía. Aí eles, no dia que a gente se encontrou, no dia que a gente voltou a se falar, tudo certinho, ele falou, pô, filho. Aí olhou pra mim e pros meus irmãos e falou, pô, filho, imagina aí, eu voltar do trabalho e olhar assim e falar, cadê meus filhos? Meteram marcha. Fala, e aí o cara fica desesperado, entendeu? E depois de 12, 13 anos que se encontraram. Muito tempo, hein? Muito Desculpa aí. tempo. E ele ficou, tipo, perdeu muito, sabe? Ele, pra se reencontrar o pai dele, demorou muito. Então, assim, ele ficou sozinho, perdido. Eu fui criado sem pai, né, mano? Mas, graças a vida- Deus, a vida tudo- é isso, né? eu acho que tudo tem um propósito. A vida é isso. Tudo tem um propósito. E depois que ele reencontrou o pai dele, ele se encontrou na vida. E é onde as coisas começaram a acontecer. Sim. E na verdade, esse propósito aí acabou servindo pros dois, né? Foi um sofrimento pra você, foi um sofrimento pro seu pai, mas ao mesmo tempo te trouxe até aqui, onde você tá hoje. Talvez se você tivesse continuado lá, Sim. talvez você não tivesse a vida que você tem hoje. E pra ele foi um aprendizado também, porque ele levava uma vida que não era legal, fazia coisas que não eram legais, e de Sim. repente aquele choque pra ele foi um acordar que talvez ele não tivesse também. Então, Isso. assim, de repente essa dor que eu tenho certeza que foi muito grande, mas precisou acontecer naquele momento pro crescimento individual de cada um e vocês se encontrarem quando já tivesse todo mundo bem. Maduro, Mais né? maduro. E Lapidou aqui, lapidou ali, todo mundo se encontrou e foi melhor pra todo mundo assim, e que bom. E tá tudo certo. É. Tudo acontece E como hoje, tem que e ser, hoje, né? hoje ele não bebe. Hoje ele é um novo homem. Ele Tem a família dele, tem, com- tem os outros irmãos meus lá, tudo de boa. não bebe Aí- mais. Não bebe. A gente nunca vai saber o quanto disso é resultado do sofrimento que ele passou. A gente Sim. nunca vai saber. É. Né? É. Talvez se ele não tivesse levado esse choque que você falou, que ele falou, pô, filho, imagina eu chegando e não encontrando ninguém. Talvez se ele não tivesse levado esse choque, ele não valorizasse tanto a família que ele tem hoje. É isso. Sim. Né? E ele fala, quando ele encontrou minha mãe, ele falou, pô, me arrependo do que eu fiz com você, velho. Ele falando pra ela. E olhando pra mim e pros meus irmãos. Falou, eu arrependo do que eu fiz com a mãe de vocês. Não era pra mim ter feito isso. Mas é assim, né? Se você tem um esposo, ou vice-versa, você tem uma vida de independência, irmão, você tem que se tratar. Porque se você não se tratar, a família sofre. Sim. É algo que você fala, pô, caramba, velho, se você não olhar alguém pra ajudar, irmão, todo Acaba com todo tudo. mundo vai sofrer.